O tema dessa mensagem, ele tem martelado na minha cabeça já tem uns 2 ou 3 meses. Desde esse tempo, 2, 3 meses atrás, esse tema veio na minha mente, só que eu não conseguia montar um esboço. O tema aparecia de vez em quando, mas quando eu sentava para escrever, não vinha inspiração para escrever. Mas quando, no final do mês passado, o pastor colocou no grupo dos obreiros a escala desse mês, eu então falei, vai ser agora, essa é a hora de pregar sobre esse tema. E aqui estamos nós. O tema em questão é caminhos, 2 pontos. Para onde iremos nós? Durante toda a história, o homem ele buscou caminhos que o levassem à verdade. Não uma verdade qualquer, mas uma verdade que fosse capaz de preencher o vazio que há na alma do homem. Uma verdade que não só preenchesse o vazio, mas também que levasse o homem a viver uma vida plena. E nessa busca por uma verdade, essa busca por um caminho que fosse capaz de levá-lo a essa verdade, o homem se enveredou pelos mais diversos caminhos, pelas mais diversas áreas. Hoje, nessa noite, nós iremos ver algumas dessas áreas em que os homens se enveredou. Alguns desses caminhos que os homens tanto trilhou e ainda têm trilhado para tentar encontrar a verdade e a plenitude de vida. Antes de começar a desenvolver a mensagem, eu gostaria só de deixar, de fazer um adendo e deixar bem claro que em momento algum, durante essa pregação, eu terei o intuito de ofender, de menosprezar ou de criticar qualquer religião, corrente de pensamento, ideologia ou qualquer coisa que venha ser citada. Os que forem citados serão apenas para que a gente venha compreender o que é que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O primeiro caminho que o homem ele buscou para chegar a uma verdade foi o caminho da religião. Uma pesquisa de 2005 da Folha de São Paulo dizia que no mundo haviam aproximadamente 40 mil religiões diferentes. Esse número, claro, está dividido entre religiões, vertentes, mas ainda assim, entre vertentes e religiões propriamente ditas, 40 mil é um número muito grande. E esse número tão absurdo mostra que desde sempre o homem sente a necessidade por encontrar uma verdade que está acima dele mesmo. Desde sempre o homem sente a necessidade de encontrar uma verdade em um plano transcendente, em um plano além da sua própria existência. E nessa busca religiosa, nós vemos quantidades tão diferentes de religiões. Vemos desde as religiões cristãs, protestantismo, catolicismo, até as religiões que estão mais relacionadas a algum tipo de ocultismo. Vemos desde religiões politeístas, religiões que adoram a mais do que apenas um Deus, até as religiões monoteístas. Cada uma dessas 40 mil tem suas características, cada uma delas tem as suas diferenças. Mas no fundo, todas elas prometem ao homem a mesma coisa: levar ele a algum tipo de verdade e a algum tipo de plenitude. Uma religião que é muito interessante da gente parar para estudar, parar para analisar, é o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam na existência de vários deuses, não apenas em um. A base da crença hindu está na crença da reencarnação. Para eles, cada alma tem uma quantidade de vidas para viver, logicamente. E nessas vidas, ela tentará alcançar um nível de espiritualidade que permita, enfim, ela descansar e ir para a eternidade, se juntar ao Brahma, aquilo que é uma versão do céu deles. Essa visão é muito interessante e analisaremos daqui a pouco o porquê. Diferentemente do hinduísmo, existe o islamismo. É uma religião monoteísta. Eles não acreditam em vários, mas em apenas um Deus. A base da fé muçulmana está no Alcorão, que é o livro que para eles foi entregue pelo anjo Gabriel a Maomé. E esse livro contém as verdades, contém as regras, contém tudo
tudo aquilo que o homem deve fazer para alcançar a eternidade. O Deus dessa religião é Alá. Eles não acreditam na divindade de Jesus, apenas que ele foi um grande profeta, um grande homem. Mas a divindade de Jesus para eles é um mito. Nós vemos ainda no islamismo que existe uma promessa de que o homem que seguir o Alcorão, o homem que cumprir à risca aquilo que o livro sagrado deles fala, conseguirá receber recompensas de Alá na vida eterna. Nós vemos então que tanto essas duas religiões, como qualquer outra que a gente possa pegar para analisar, sempre vai prometer algum tipo de recompensa, sempre vai prometer algum tipo de plenitude, seja ela na terra, mas principalmente uma plenitude eterna. Todas essas religiões têm bases que, se a gente for estudar, são interessantes. A base dessas crenças são dignas sim de estudo, mas não de crença, não de adoração. Porque por mais interessante, por mais legal e por mais bonita que seja a base, ela não tem a verdade. Porque já vimos em João 14, a única verdade é Cristo. Além do campo da religião, o homem também começou a adentrar as ciências. Quando eu falo ciências aqui, eu quero dizer a área natural das ciências: física, química, biologia, astronomia, dentre todas as outras áreas que são ramos dessas. Na ciência, o homem, intrigado pela grandiosidade, pela magnitude do universo, ele passa a buscar respostas. Ele passa a buscar uma verdade sobre como nós viemos parar aqui, sobre como o universo surgiu e para onde nós vamos. Nessa busca por essa verdade, o homem não encontrou nada, não conseguiu chegar a nada além de teorias. E como todos sabemos, teorias são apenas hipóteses, teorias são apenas possibilidades. Portanto, durante anos e anos, séculos e séculos de busca nos maiores níveis intelectuais da humanidade, o homem ainda assim não chegou a uma verdade absoluta, a uma verdade que conseguisse dar um alívio à sua alma. Entre as teorias mais aceitas pela comunidade acadêmica está a do Big Bang. Em um resumo muito breve, por favor, não exijam nenhum tipo de propriedade científica, eu não tenho, apenas um resumo breve é o que eu posso oferecer a vocês. A teoria do Big Bang vai dizer que em certo momento, no vazio absoluto do cosmos, dois átomos se colidiram, e com essa colisão houve uma grande explosão decorrente das reações químicas e físicas dessa colisão. Essa explosão então gerou todo o universo conhecido. Essa é a teoria mais aceita da origem do universo. Quanto à origem da raça humana, a teoria mais aceita é o evolucionismo de Darwin. Darwin acreditava que todos os seres que hoje existem são, na verdade, espécies evoluídas de outras que já existiram no passado, não aguentaram as mudanças climáticas, não suportaram e morreram. Darwin também afirma que nós somos parentes na escala evolutiva, não diretamente, mas na escala evolutiva dos macacos. Tudo que o homem conseguiu com a sua inteligência, tudo que o homem conseguiu com seu intelecto, tudo que o homem conseguiu com anos e anos e anos de busca por uma verdade, foram teorias. Porque a única verdade se encontra em Cristo. Além do campo das ciências naturais, o homem também foi atrás de encontrar algum tipo de verdade social, algum tipo de verdade no campo da sociologia, da filosofia. Nós vemos então, desde os clássicos gregos, o homem buscando entender como as sociedades funcionam, para ver se então conseguem ao menos alcançar uma plenitude social. Já que a plenitude individual tem sido tão difícil de alcançar, vamos ver se ao menos a plenitude social a gente alcança. E nisso a gente vê nos clássicos gregos os filósofos dizendo que a sociedade deveria ser guiada pela vontade dos deuses. Passando um pouquinho além, ainda nos clássicos gregos, Aristóteles diz que
que a sociedade deve ser guiada pelas virtudes. Um pouco além, trazendo agora para a Idade Média, nós vemos os pensadores dizendo que a sociedade deveria ser guiada pela vontade do rei, porque este era soberano e era um representante direto de Deus na terra. Passamos ainda um pouco mais no tempo e vemos novos pensadores que não acreditam nesse pensamento absolutista, nesse pensamento de que o rei é um representante de Deus, e buscam distanciar a igreja do Estado, a igreja da sociedade. A partir desse momento, nós vemos cada vez mais pensamentos sociais racionalistas, pensamentos iluministas. Nós vemos todos esses homens procurando diversas formas de organizar ou de compreender ao menos como a sociedade tem se organizado em busca de uma plenitude social. Mas quando nós olhamos mundo afora, o que nós menos vemos é plenitude e coesão social. Tudo que nós temos visto são pessoas cada vez mais odiando umas às outras, pessoas cada vez mais em guerra umas com as outras, pessoas em que não há o amor de Cristo, pois não é na sociologia, não é na ciência e nas religiões aí do mundo que nós encontramos qualquer tipo de plenitude. Ela só é encontrada em Jesus. Nós vimos então que esses caminhos, eles prometem sim ao homem levá-lo a uma verdade, prometem sim ao homem levá-lo a algo que venha sanar as suas dúvidas, sanar o vazio que há na sua alma. Vemos que elas prometem levar o homem a algum tipo de plenitude, mas quando paramos para analisar, o mundo vive cada vez mais em caos. A mentira tem reinado, a falsidade tem reinado, e plenitude é o que menos se vê. O pensamento hinduísta é um pensamento muito bonito, retomando agora o que eu disse que ia explicar agora no final. É um pensamento muito bonito. Afinal, sejamos sinceros, se nós tivéssemos mais do que apenas essa vida como oportunidade para salvar a nossa alma, todos nós aceitaríamos. Uma vida, muitas vezes a gente pensa, é muito pouco, e realmente é, 80 anos, 70 anos, é muito pouco. Por isso, é muito normal que a gente se sinta admirado com essa visão de que existem vidas e mais vidas para alcançar a salvação da alma. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Não existe outra oportunidade de alcançarmos a vida eterna além dessa vida. Depois que a gente morre, acabou. É só essa vida que temos. Morremos, ou é inferno, ou é céu. E isso depende da decisão que nós tomamos hoje. Sim, hoje, 15 de setembro de 2024. Porque talvez exista gente aqui que amanhã não tenha essa mesma oportunidade. Talvez exista gente aqui que hoje ainda não segue o caminho que o levará a viver uma vida eterna. E amanhã também não terá essa oportunidade. Então, se esse é o seu caso, venha hoje. Tome essa decisão hoje, porque pode ter certeza. A única oportunidade que você vai ter é essa vida. Morreu, acabou, meu irmão. Essa é a única oportunidade que temos. A crença, Islã, muçulmana, também é uma crença muito interessante, também é uma crença digna de estudo. Eles acreditam que o próprio anjo Gabriel desceu do céu e entregou o Alcorão para Maomé. Então, se um anjo desceu do céu, provavelmente é verdade, né? Não. A palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que um de nós, ou um dos anjos do céu, venha e vos anuncie um evangelho que seja contrário a esse que nós já vos anunciamos, seja anátema, que seja maldição. Porque o islamismo, então, não é uma religião onde encontramos a verdade. Porque não existe verdade, não existe evangelho verdadeiro que não anuncia Cristo como seu centro, que não anuncia Cristo como seu foco, que não anuncia Cristo como seu alvo, e que Cristo não é o autor e o consumador.
O verdadeiro evangelho não é um evangelho entregue por qualquer um, falando qualquer coisa, não. O verdadeiro evangelho se encontra em Cristo, naquela cruz onde Cristo morreu. É ali que encontramos as bases da nossa fé. As bases do verdadeiro evangelho são o amor e a justiça de Deus, derramados a nós por Cristo. A teoria do Big Bang e a teoria darwinista certamente também têm bases teóricas muito interessantes. Certamente, se formos analisar, parar para estudar aprofundadamente, nós vamos ficar impressionados, porque realmente são teorias muito bem desenvolvidas. Mas enquanto os homens estavam passando décadas e décadas desenvolvendo teorias sobre a origem do universo, basta a gente abrir em Gênesis capítulo 1, que a gente vai ver lá Moisés dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. O universo não foi feito por obra do acaso. Nada disso que existe, nenhuma perfeição, é obra de uma mera explosão. O filósofo grego Parmênides fala: nada surge do nada. Se uma árvore não surge do nada, quanto mais o universo inteiro. Será que ele, na sua grandiosidade, na sua magnitude, na sua perfeição, será que ele vai surgir do nada? Enquanto Darwin estava formulando a sua teoria sobre a evolução das espécies, se a gente abrir for um pouco além, ainda em Gênesis 1, a gente vê Moisés falando que em certo momento Deus se reuniu com a Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se formos um pouquinho além, nós vamos ver que Deus então modela o homem com as suas próprias mãos, pega o barro e modela o homem com as suas próprias mãos. Mas naquele momento o homem era só um boneco de barro. E vendo que aquele homem não tinha vida, Deus sopra o seu próprio fôlego de vida na narina do homem. E o que eu acho lindo da gente analisar na história de toda a criação é que enquanto a todo o universo, na sua perfeição, o Senhor se deu ao trabalho apenas de usar o poder da sua palavra, conosco Ele teve o cuidado de nos criar com as suas próprias mãos. Conosco Ele teve o cuidado de soprar o seu próprio fôlego de vida. Conosco Ele teve o cuidado de, melhor do que tudo isso, nos fazer a sua própria imagem e semelhança. Não somos obras do acaso. Não estamos aqui nessa terra por acaso, não. Nós somos criados por um Deus tão grande que a Bíblia vai falar que Ele segura as estrelas na palma das suas mãos. Nós somos criados por um Deus tão amoroso que em toda a Bíblia nós vamos ver que em toda ela Ele anuncia um plano redentor para nós. Enquanto o homem estava preso, talvez no seu próprio ego, de buscar no seu próprio conhecimento respostas, bastava abrir a Bíblia que ele encontraria todas elas. Quanto às ideologias, quanto às correntes filosóficas, a sociologia e tudo mais, a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 24, versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aristóteles, Sócrates, todos os outros, Montesquieu, Maquiavel, Hobbes, Marx, todos esses tiveram grandes contribuições para o conhecimento atual sobre a sociedade. Todos esses escreveram obras e as suas obras no seu tempo foram importantíssimas. Mas muitas delas hoje estão ultrapassadas. E as que hoje não estão, provavelmente ficarão ultrapassadas com o passar do tempo. Mas a palavra que começa no Gênesis e termina no Apocalipse, essa nunca fica ultrapassada. Porque pode passar qualquer filósofo que for, pode passar qualquer teoria sociológica que for, mas a palavra que foi escrita por Cristo, essa palavra nunca passa. Todos esses homens morreram, tiveram suas contribuições, mas ao seu tempo morreram. Mas o Cristo que é anunciado por essa palavra, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo, assentado à direita do Pai, só esperando uma igreja que entende que não encontra fora dele palavras que elevem a vida real. A única
existem ainda outras formas, outros meios, outros caminhos que o homem tem buscado para alcançar uma verdade, que o homem tem buscado para tapar o buraco que existe na alma. Existem ainda outros caminhos que o homem tem buscado para dar algum tipo de plenitude. O pecado, todos os dias está aí a porta batendo. O mundo, os prazeres da carne, todos os dias estão aí, nos chamando, cada vez mais com uma roupagem nova, uma roupagem cada vez mais atrativa e mais sedutora, para fazer com que a gente venha a cair. E é nesses momentos que a gente tem que fazer como Pedro fala em João 6,68. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nesses momentos nós temos que nos perguntar: por que é que eu vou pecar? Se o pecado não preenche aquilo que a minha alma precisa, por que eu vou viver uma vida para o mundo, se o mundo não me dá aquilo que Cristo me dá? Para onde é que eu vou, Aloísio? Se só na presença do Senhor eu encontro a verdade, se só na presença do Senhor eu encontro vida. O preenchimento que a nossa alma precisa está em Cristo, não é no mundo. O inimigo, ele vai sim tentar de todas as formas tirar a gente da presença do Senhor. O inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras nos puxar para o mundo, nos fazer cair em pecado. Mas de nada vale uma vida pecando se a gente no final não viver uma vida eterna com Cristo. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale de nada, meus irmãos, vivermos aqui momentos de prazer e na eternidade vivermos uma eternidade de sofrimento. O inimigo, o mundo, o pecado, ele vai sim nos oferecer momentos e mais momentos de prazer. Mas na hora que a bebida acabar, e na hora que o efeito da droga passar, e na hora que amanhecer e a balada acabar, será que tudo isso realmente terá nos preenchido? Será que tudo isso realmente vai nos dar a paz que nós tanto precisamos? Jesus, ele nos oferece não apenas momentos de felicidade, mas sim, ele nos oferece esses momentos. Momentos onde a presença dele na nossa vida vai ser tão grande que nós não precisaremos estar em outro lugar, porque só ele nos basta. Momentos em que a comunhão e a intimidade que nós temos com ele vai ser tão grande que tudo o que queremos é mais 5 minutos falando com ele. Mas ele também não nos isenta de momentos de tribulação. Viver com Cristo não é uma vida isenta de lutas, não é. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando vivemos uma vida com Cristo, nós podemos encontrar uma verdade tão maravilhosa que nós temos a paz. E a paz que Filipenses 4,7 fala, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que nos momentos em que tudo está indo por água abaixo, a gente pode olhar e pensar como a minha saudosa avó dizia: com Cristo no barco, tudo vai bem. Nos momentos onde tudo estiver indo por água abaixo, nós podemos ter a certeza que com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Aí alguém pode estar se perguntando: como é que ele tem tanta certeza que essa palavra é a verdade? Talvez alguém esteja se perguntando: como é que ele pode ter tanta certeza que tudo isso que falam sobre Cristo realmente é a verdade? Eu fico feliz em te responder se essa for a sua dúvida. Essa resposta será dada em 2 tópicos. O primeiro é especificamente sobre a veracidade dos escritos sobre Jesus, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E o segundo tópico é especificamente quanto à Bíblia inteira. O primeiro tópico, sobre a veracidade de Jesus, a gente começa a entender analisando os evangelhos. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são muito semelhantes, são os evangelhos sinóticos. E o último, o evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros.
Os 3 primeiros contam praticamente não, literalmente a mesma história, porém com palavras e visões e perspectivas diferentes. Dos 3 primeiros, na verdade, apenas um foi testemunha ocular do ministério de Jesus, que foi Mateus. Lucas e Marcos ouviram falar de Jesus, pegaram relatos das pessoas e assim formaram os seus evangelhos. Uma forma que a comunidade acadêmica, principalmente da área da arqueologia, da história, tem de comprovar a veracidade de algum acontecimento, de algum fato histórico que esteja documentado, é analisando os testemunhos. Por exemplo, digamos que essa noite vai ser testemunhada por 50 pessoas. Se as 50 pessoas que testemunharem essa noite escreverem literalmente as mesmas palavras, não necessariamente a mesma história, mas literalmente as mesmas palavras, a comunidade acadêmica vai ter o testemunho dessas 50 pessoas como forjado e vão anular a veracidade do acontecimento histórico. Porém, quando nós pegamos os mesmos 50 testemunhos, agora não literalmente iguais, todos contando a mesma história, cada um de uma perspectiva diferente, mas nenhum testemunho anulando ou contradizendo um ao outro, aí sim o acontecimento, o fato que está documentado, ele é tido como verídico. Quando nós analisamos os 3 primeiros evangelhos, principalmente porque são muito parecidos, nós vemos que todos eles contam quase as mesmas histórias. Todos eles falam dos mesmos acontecimentos, mas eles não são 100% iguais. Cada um traz um ponto de vista, cada um traz uma perspectiva diferente. E o melhor de tudo é que em momento algum, um evangelho contradiz o outro. Portanto, a gente pode concluir cientificamente, academicamente, que os relatos dos evangelhos são verdadeiros. Porque não só esses relatos que foram canonizados, mas tantos outros relatos da história, da vida de Jesus, a vida, as obras, a morte e a ressurreição dele no caso. Todos eles foram documentados e todos eles complementam um ao outro com perspectivas e pontos de vista diferentes. Quanto à Bíblia em geral, a gente analisa a sua veracidade a partir de 3 pontos. O primeiro ponto é que a escritura da Bíblia durou aproximadamente 1.600 anos. O segundo ponto é que tiveram aproximadamente 40 escritores. E o terceiro é que a maioria desses 40 nunca se conheceu. Mas quando nós olhamos essa Bíblia, escrita por 40 pessoas diferentes, durante 1 milênio e meio, que nunca se conheceram, a gente não encontra uma contradição sequer. Uma Bíblia que foi escrita por 40 seres humanos, que muitos deles nunca se viram, nunca ouviram as histórias que o outro contou, mas ainda assim não há um erro. A própria palavra diz que na palavra do Senhor não possui erro, ela não pode negar-se a si mesma. E isso por si já seria o suficiente, mas o melhor vem agora. Do primeiro ao último livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros da Bíblia vão anunciar Cristo. 40 homens e mulheres, 1.600 anos do primeiro ao último escrito. Muitos deles nunca se viram. E todos, ainda assim, de alguma forma, anunciaram Cristo. Nós podemos ver Cristo no Gênesis como o cordeiro que morreu para que o pecado de Adão e Eva fosse encoberto. Numa alusão mais do que perfeita ao sacrifício dele por nós na cruz. Vemos também Cristo em Levítico, na serpente de bronze que foi levantada, para que quando o homem fosse picado por uma serpente, não viesse a morrer. Ao olhar para ela, ele fosse curado. Da mesma forma, mais uma alusão perfeita ao sacrifício de Jesus. Nós vemos também Cristo sendo anunciado em Oséias e no amor incondicional de Oséias. Alusão perfeita ao amor dele por nós.
Vemos Cristo ser anunciado nos Evangelhos quando vemos a história do noivo que vai buscar as virgens para o casamento. Da mesma forma, Cristo está às portas, só esperando o momento exato para buscar a sua igreja. E a sua igreja tem que, assim como as virgens prudentes, estar preparada. Vemos Cristo como o cordeiro da expiação no começo dos tempos. E o vemos também no Apocalipse, como o cordeiro que foi morto e reviveu. O único que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 1600 anos, 40 pessoas, mas ainda assim, só há um autor. 40 escritores diferentes, é bem verdade, mas o autor ele faz questão de se apresentar do começo ao fim, e ele não é Moisés, ele não é Paulo, ele não é nenhum dos outros que escreveu. O autor é aquele que um dia foi morto, mas reviveu. O autor é aquele que um dia estava sentado direito do Pai, mas desceu para salvar a sua igreja. O autor é aquele que diz em João 1:1: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como então eu posso dizer, como eu posso afirmar, como eu posso ter a certeza de que essa é a verdade? Ah, meus irmãos, não tem como a gente viver uma vida tão maravilhosa, mesmo nos momentos de dificuldade, se a gente não viver em Cristo. Como eu posso ter certeza que essa é a verdade? Porque a plenitude de vida não se baseia em uma vida mansa, em uma vida boa, em uma vida livre de problemas, não. Mas plenitude de vida é saber que pode estar tudo desmoronando ao seu lado, mas quem está em Cristo vence as dificuldades. Por fim, eu pergunto: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? A quem nós recorreremos? Para quem nós viveremos? Que a resposta nessa noite seja Cristo, porque Ele mesmo diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu gostaria só de pontuar mais isso. É importante a gente se atentar a esses artigos que são utilizados. Jesus não diz ser um caminho, mas Ele diz ser o caminho. Não existe outro, só existe um. E Ele é esse um caminho. Ele é o caminho. A única forma de chegarmos a Deus é através dEle, porque fora dEle não há salvação. Ele também não diz ser uma verdade, mas sim a verdade. A própria verdade é a verdade que tira toda sombra de dúvidas. A verdade na qual não há engano algum. A verdade que preenche a alma do homem e o dá a paz que excede todo entendimento. Ele também não diz ser uma vida, mas sim a própria vida. A vida que, assim como ele fala para a mulher samaritana no poço, quando a gente bebe da água que ele oferece, jorra dentro de nós um manancial de águas vivas. É isso que ele tem para todos nós nesse momento. Para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Que seja Cristo, porque só nele que encontramos as palavras de vida eterna. Afinal, Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade, e Ele é a própria vida. E para irmos ao Pai, precisamos estar nele.